Por que que eu acho que o Luizinho não deve ser demitido, mas eu concordo com o pensamento de quem acha que ele deve ser demitido por conta do contexto do Paysandu. Bem, por que que eu acho que ele não mereceria ser demitido, né? Por que que o trabalho dele eu acho que deveria continuar? Eu tenho aqui pelo menos 4 motivos, depois eu vou dizer os motivos porque ele também mereceria ser demitido. Primeiro, o argumento óbvio, né, que todo mundo fala, é que ele não montou esse elenco, então ele já chegou, né, pegou o bonde andando, então o elenco ele é única e exclusiva responsabilidade do presidente e do ex-diretor executivo de futebol, então ele não montou esse elenco, portanto ele tem que tirar leite de pedra. E o segundo motivo, que vem um pouco a reboque aí também do primeiro motivo, é que ele é refém de um calendário. Então ele não pôde ainda comprovar o seu trabalho, enfim, as suas variações táticas, porque ele é refém de um calendário que o próprio Paysandu acaba sendo refém também por disputar, inclusive, 4 torneios, né, 4 campeonatos de forma simultânea. Outro dia eu já fiz um vídeo aqui no canal demonstrando para vocês que o Paysandu é o único da Série B que chegou a disputar 4 campeonatos simultaneamente, né? E até pouco tempo estava disputando 3, que o Parense acabou há pouco tempo. Então, se você pega os times lá de cima da tabela, nenhum time fez esse calendário, né? Essa maratona aí de calendário. E o terceiro motivo é que o Paysandu, mal ou bem, mas apresenta uma sensível melhora. Então, para aqueles mais otimistas que querem olhar o copo meio cheio e não meio vazio, o Paysandu na verdade já está aí há 3 jogos sem perder, né? E não há 8 jogos sem ganhar na Série B. Então esse é o terceiro motivo, né, argumento para ele permanecer. E por fim, e aí para mim isso é o que me convence mais, né? Não há técnicos bons disponíveis no mercado. Ah, mas a diretoria que eles que ganham para isso, enfim, eles que se meteram, colocaram o time nessa enrascada, eles que se virem para dar o jeito. Ok, eles que se virem para dar o jeito. Mas não tendo técnico disponível no mercado e considerando que a gente tem um déficit financeiro, aí a gente pode pensar, mas o déficit financeiro também é culpa da diretoria, e a diretoria vai dizer, mas aí eu peguei essa bomba do ano passado, aí outros vão dizer, bem, mas ano passado era a chapa aliada. Então a gente vai regredir aí ao infinito, porque desculpa para essa questão financeira, e aí a gestão do ano passado vai dizer que a culpa era do passado, né? Então a gente vai regredir ao infinito. Então eu penso que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Então a gente não tem técnico disponível no mercado, e se tiver disponível no mercado vai ser um valor muito alto. Então para mim esse quarto motivo é o motivo que inclusive, né, não, eu acho que o Luizinho sim tem feito um bom trabalho na medida do possível do Paysandu, mas também não acho, né, que ele não é assim, tem cadeira cativa de modo que não possa ser demitido. Então, mas para mim, né, eu acho que o principal motivo é que dentro do que a gente tem no mercado, ele eu ainda acho o trabalho dele muito melhor do que a gente tem no mercado. Até porque senão a gente vai parar no mesmo nome de sempre. Eduardo Batista, Marcelo Cabo, aqueles mesmos nomes de sempre que ou estão empregados ou vão pedir um valor absurdo que raramente o Paysandu vai ter condições de bancar. Então, essa é a parte que eu acho que o Luizinho deveria continuar, né? Mas por que que eu concordo também, né? Na verdade, eu entendo que ele deveria continuar, mas por que que eu não acho absurdo também demitir, né? E aí eu elenquei aqui pelo menos 3 motivos, né? Eu acho que a mexida contra o América, né? Mas é aleatório, o banco é limitado, mas ele fez 3 modificações que mudaram completamente o jogo contra o América. Foi ele modificar o time e o time recuou e sofreu aquela pressão. Mas eu sei, os jogadores estavam cansados. Contra o Goiás, os jogadores também estavam cansados. E ele manteve, tanto que ele utilizou apenas 4 substituições. Ele não estourou as 5 substituições. Então, a gente tem que ser objetivo também. Ele mexeu 3 jogadores e isso mudou a cara da partida e o Paysandu sofreu empate. Ponto. Né? Isso aí a gente não... o elenco é reduzido? Mas ele é o comandante. Né? Então, ele fez a modificação equivocada. Eu acho que ele tem sim grande parcela de culpa naquele jogo lá
contra o América, né? Lá contra o América lá no estádio Independência. E o outro ponto, que é um ponto também, esse primeiro ponto eu já não concordo tanto, mas entendo, agora é um ponto que eu concordo bastante, é que o time não tem variação tática. Aí, claro, ele vai responder, tá, claro que ele não vai dizer isso publicamente, mas quem defende que ele não deve ser demitido vai dizer, bem, mas olha só, ele não tem variação tática porque o elenco é reduzido e, portanto, o elenco é limitado e, por conta disso, não foi ele que montou o elenco, portanto, ele não tem culpa. Sim, é verdade. Primeiro ponto, tá? Eu até fiz aqui um vídeo aqui no canal também. Eu não acho que o nosso elenco é horrível, tá? Só para começar, acho que o nosso elenco não é horrível. Eu acho que é um elenco razoável para a Série B. Só que quando você pega um elenco razoável e submete a 4 campeonatos a jogar o dobro de partida que os adversários estão jogando, aí você vai para um elenco horrível. Mas o elenco em si, eu acho que é um elenco normal de Série B, de meio de tabela ali, pelo menos, né? Então, nesse terceiro motivo de que o time não tem variação tática, e isso é verdade, né? O time só cai ali pelo lado do Edilson e do Rossi, até que contra o Goiás, quando o Brian entrou, até que e o Marcelinho também deu uma certa mobilidade lá para o lado esquerdo, né? O Marcelinho teve até 2 oportunidades, o Brian ia avançando, inclusive, em direção ao gol e sofreu uma falta lá no lado esquerdo, mas no geral, de fato, né? O time é penso só para a direita. E o terceiro motivo, esse sim que é um pouco de mística, mas a gente tem que entender que o futebol brasileiro funciona assim, esse motivo eu concordo bastante, é que é o fato novo. Pessoal, aquele papo de, mas aí trabalho a longo prazo, legal. Se o Paysandu e os times do Norte em geral tivessem esse planejamento, por exemplo, o Bahia não demitiu o Rogério Ceni, né, quando o Bahia quase caiu, não demitiu. Mas por quê? Porque a gente tinha ali um projeto a longo prazo do Grupo City. Então, para eles não importava cair, não cair, é um projeto de 5, 10, 15 anos, até porque é um clube, né, é uma SAF. Não é o caso do Paysandu. A gente sabe que a gente vive futebol por temporada. Então, a gente sabe que o elenco vai mudar, que a diretoria vai mudar, que o scout vai mudar, que os diretores executivos vão mudar. Então, se essa é a realidade do futebol brasileiro, né, e que a possibilidade de vir um técnico novo para dar um ar novo, mas as peças vão ser o mesmo, legal, mas ele pode tentar uma variação, mal ou bem o jogador que é reserva, né, agora pode ser a minha oportunidade. Então, sim, nesse contexto aqui atual, né, em que o Paysandu já está 8 rodadas aí sem vencer na Série B, eu não acho de todo absurdo não, tá? Não caio naquele papo de que o trabalho tem que ser longo prazo, não caio porque a gente já tem 8 rodadas com um técnico que não vence, né? Tirando o Repalá, a gente se encaminhou para 10 partidas sem vencer. Então, nesse contexto aqui de desespero, né? Sim, não diria desespero, que eu acho que ainda não está nessa fase, mas nesse contexto de atenção total, não acho não de todo absurdo aí demitir para trazer ali um fato novo, desde que a gente tenha também um técnico minimamente razoável, tá? De qualquer forma, eu entendo, né, como os motivos lá que eu elenquei, que ele deve sim permanecer, mas não acho a demissão de toda absurda não. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam, por favor, de se inscrever, curtir, comentar na Central Papão. Toda semana a gente tem pré-jogo e pós-jogo aqui, certo? Forte abraço e até a próxima.